Bom pessoal, tudo bem? Eu vou fazer mais um vídeo aqui em resposta ao rapaz que comentou no vídeo anterior, falando que Deus destruiu Sodoma por causa da imoralidade sexual. Então eu vou fazer um vídeo diferente, apesar de eu já ter abordado esse tema antes, esse vídeo aqui eu vou abordar um pouco o contexto. Perdoe um pouco o meu cabelo, está um pouco cheio, tá pessoal? Eu ando com um problema de trombose, eu tenho que ficar mais caseiro ultimamente, então eu não estou indo cortar o cabelo, tá? Então meu cabelo está ficando bem cheio, tá? Mas é só um detalhe, tá bom? Esse vídeo é mais um para irritar um membro da Cruzada Anti-Gay Não Homofóbica. É tipo a Ku Klux Klan não racista. Não, a gente só mata os negros ali enforcados, bota fogo neles, mas eu não sou racista. Tem até amigos que são. É a mesma coisa que esses pessoal fazem. Eles pegam a Bíblia para tentar usar o preconceito deles para fazer as pessoas se sentirem mal. No caso, as pessoas que são homossexuais. Mas não são racistas, tá? São não homofóbicos, tá? Então vamos analisar aqui, pessoal, o contexto de Gênesis. Vamos? Sem isolar versículos e fazer essa palhaçada que alguns pastores fazem. Vamos analisar o contexto? Vamos lá. Eu estou aqui em Gênesis 18, tá, pessoal? Eu vou ler para vocês a partir do versículo 17, tá? Deus disse consigo: ocultarei a Abraão o que eu vou fazer, já que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa, e por ele serão benditas todas as nações da terra? Pois eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele que guarde o caminho de Deus, realizando a justiça e o direito. Desse modo, Deus realizará para Abraão o que lhe prometeu. Disse então Deus: o grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande, o seu pecado é muito grave. Vou descer e ver se eles fizeram ou não tudo. Você vê, Deus que dizem que é onisciente, ele tem que descer para ver se é verdade ou não. Olha o detalhe aí. O que indica o grito que contra eles subiu até mim. Então ficarei sabendo. Então esse Deus não é onisciente, tá, pessoal? Os homens partiram de lá e foram a Sodoma, aqueles homens que estavam com Abraão. É o que os cristãos chamam de anjos, tá? Abraão se mantinha ainda diante de Deus. Abraão se aproximou e disse, preste atenção, destruirá o justo com o pecador? Eu vou escrever aqui para vocês, pessoal. Vou só pegar aqui os termos em hebraico, vai ficar melhor para a compreensão, tá? Para ninguém dizer depois que eu estou sendo desonesto. O termo justo, pessoal, é esse aqui, ó. O tizá ficou bem mal feitinho, mas tudo bem. Dá para ver que é um tizá, né, pessoal? É tzadik em hebraico. Ó, tzadik, aqui vem o yud, e tem a letrinha final que é o cal que termina, tá? Tzadik. E injusto é o termo rachá. Termina com ain. Racha, é injusto. Então o que Abraão está falando aqui para Deus, pessoal? Ele está falando de justo e injusto. Esse rachá, literalmente, são pessoas más, tá? Então seria um justo e uma pessoa má, uma pessoa maligna. Eu pergunto, quando Abraão intercede aqui pela destruição de Sodoma, e Deus está informando para ele, Abraão, eu vou destruir Sodoma, o negócio lá está ficando feio. Abraão está falando de hétero e gay, pessoal? Vamos fazer um exercício mental aí na cabecinha da gente. Abraão está falando de hétero e gay? Senhor, o Senhor destruirá o justo com os homossexuais, Senhor? Tem alguma versão da Bíblia que diz isso, pessoal? Não. Aqui o autor faz um contraponto entre justo e injusto. Tzadik, ain, racha. Ou seja, o justo com o injusto. É disso que a Bíblia está falando. Ele faz um contraponto entre o justo, que é uma pessoa boa, correta, decente, e o injusto. O que tem a ver isso com gay, pessoal? Quer dizer que gay é sinal de ser mal? É sinal de ser injusto? Eu acho que não. Vamos continuar aqui nossa leitura. Talvez haja 50 justos na cidade. Tzadik, não hétero. Justos. Destruirá e não perdoarás a cidade pelos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti fazeres tal coisa. Faze morrer o justo com o mal, aqui é pecador, tá? De modo que o justo seja tratado como mal, como racha. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Aí Deus respondeu, se eu encontrar em Sodoma 50 justos na cidade, perdoarei toda a cidade por causa dele. Então Deus fala para Abraão, olha Abraão, se tiver 50 justos na cidade, eu não vou destruir. Deus falou se tiver 50 héteros, pessoal?
Está na Bíblia de alguém assim? Ó, Abraão, se tiver 50 héteros, eu não destruo a cidade. Não, ele falou justos. Tzadik, não hétero. Disse mais Abraão: eu me atrevo a falar ao meu senhor, eis que eu sou poeira e cinza, mas talvez faltem 5 aos 50 justos. Por causa de 5 destruirá toda a cidade? Ele respondeu: não. Se eu encontrar 45 justos, não. Aí Abraão retomou a palavra e disse: talvez só existam 40. E ele respondeu: eu não farei por causa dos 40, não vou destruir a cidade. Disse Abraão: que meu senhor não se irrite, que eu possa falar. Talvez ali se encontrem 30. Ele respondeu: não farei se ali encontrar 30. Eu me atrevo a falar ao senhor, talvez se encontrem 10. Aí Deus disse: não destruirei por causa dos 10. Deus, tendo acabado de falar com Abraão, foi-se e Abraão voltou para o seu lugar. Então ele vai reduzindo o número até chegar a 10 justos. Do que o autor está falando aqui, pessoal? É de gays e hétero? Porque a mente dessas pessoas é confusa, né? O texto é bem claro, ó, justo e injusto, pessoas má. Como é que eles conseguem enxergar nisso hétero e gay, pessoal? Se fosse todo mundo gay, como essas mentes pervertidas pensam, como é que ia ter habitantes numa cidade só de gays? Eles iam procriar como? Por inseminação? Por algum tipo de gravidez artificial? Tinha na época. Porque a Bíblia não está falando de gays. Ela está falando de justos, tzadik e pessoas más. Aí o que acontece? O autor ele faz um contraponto aqui do capítulo 18, que é quando Abraão encontra esses homens. Abraão é hospitaleiro. Abraão oferece água e pão para os homens. Ó, olha aqui o versículo 18. E disse: meu senhor, eu te peço, se encontrei graça nos teus olhos, me põe juntos aos teus servos, sem te deteres. Traga-se um pouco de água, e vos lavarei os pés, e vos estenderei sobre a árvore. Trarei um pedaço de pão, e vos reconfortareis o coração, antes de irdes mais longe. Foi para isso que passaste junto do seu servo. E eles responderam para Abraão: faz, pois, como disseste. Então Abraão, quando ele encontra os homens, Abraão é o quê? Ele é um homem justo. Mas o texto demonstra claramente que Abraão é um homem hospitaleiro, porque ele oferece pão e água para aqueles homens que estavam peregrinando por ali. Quando chega em Sodoma, o autor faz um contraponto, porque a Sodoma não era uma cidade de pessoas justas, hospitaleiras, eram pessoas más. Quando os homens chegam em Sodoma, Ló oferece o mesmo para eles. Ó. Eu peço-vos, meus senhores, descei à casa de vosso servo, e ali passardes a noite, lavar-vos os pés, e de manhã retomeis vosso caminho. E eles responderam: não, nós passaremos a noite na praça. Tanto os instou que foram para sua casa e entraram. Preparou-lhes uma refeição, fez cozer pães ázimos, e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde o jovem até os velhos, e todo o povo, sem exceção. Chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os, para que deles abusemos. Então aqui já vem a parte do abuso. Mas tem um versículo aqui, vocês vão entender. Ló oferece as filhas virgens dele, mas os homens respondem: retira-te daí. Um que veio como estrangeiro agora quer ser juiz. Pois bem, nós te faremos mais mal que a ele. Então do que os homens estavam reclamando? Que aqueles homens pareciam um juiz, porque eles estavam julgando a falta de hospitalidade de Sodoma. E os homens não só não foram hospitaleiros com ele, como tentaram também abusar deles. É uma passagem parecida que você vai encontrar em Juízes 19. É a mesma coisa. Porque era uma prática comum no mundo antigo. Você abusar sexualmente de alguém no sentido de humilhação. Tá? Então não quer dizer que a cidade era de gays ou de homossexuais, ou que Deus destruiu por causa da homossexualidade. Deus destruiu Sodoma por causa da falta de hospitalidade. Tá? O autor faz um contraponto entre a hospitalidade de Abraão, que era um tzadik, que era justo, e a não hospitalidade dos moradores de Sodoma, que eram racha, eram pessoas más e não hospitaleiras, que queriam até abusar sexualmente daqueles homens. Quem quiser pode ver em Juízes 19, que você tem uma passagem parecida, que é o pecado de Gabrá, se não estou enganado. Mas é uma passagem meramente idêntica. Então Deus não destruiu Sodoma por causa da homossexualidade. Ele destruiu por causa disso, da falta de hospitalidade. Eram pessoas más. Vamos ver agora outros pontos. Aqui eu acho que já deu para entender, né, pessoal? Vamos ver agora outros pontos. Quantas cidades Deus destruiu ali segundo o texto? Foi só Sodoma? Não. Foram 5 cidades. Sodoma, Gomorra,
e mais outras. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o nome das outras. Mas só para situar você. Ó, Deus destruiu as cidades da planície. Mas aqui ele não menciona o nome. Aqui no versículo 27. Deixa eu ver se aqui tem algum versículo que menciona, que é Sodoma e Gomorra e tem mais 3 cidades. Eu não vou lembrar qual é o versículo, pessoal. Mas aqui no versículo 27 dá para entender. Ó. Abraão foi ao lugar onde estivera na presença de Deus, e olhou para Sodoma, para Gomorra e para toda a planície. E eis que viu fumaça subir da terra, como a fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades da planície, ele se lembrou de Abraão e retirou Ló no meio da catástrofe, na destruição das cidades em que Ló habitava. Eu não vou lembrar qual é o versículo que menciona o nome das outras, tá, pessoal? De cabeça não. Mas foram 5 cidades. Pergunta: eram 5 cidades de homossexuais, pessoal? Porque não é só Sodoma. Sodoma era onde morava Ló, onde ele foi lá ver se achava os justos, porque Abraão intercedeu por Ló, porque o sobrinho dele morava lá. Agora, não é só Sodoma, eram 5 cidades. Quer dizer, então, que no mundo antigo todo mundo era gay. É isso, todo mundo era viado. Todo mundo fazia sexo homossexual. É isso. Todas aquelas cidades, Sodoma, Gomorra, e mais 3 cidades da planície, eram tudo cidades gays. Sério, pessoal? Pergunta: por que as cidades romanas, que essas sim eram mais promíscuas, por que Deus não destruiu elas? Vocês podem ver lá quando acharam lá as ruínas lá daquela cidade que foi destruída pelo vulcão Vesúvio, Pompeia. Pompeia, você tinha símbolos eróticos por toda a cidade. Era uma cidade extremamente promíscua. Foi destruída por um vulcão. Mas e as outras cidades romanas, ou a própria Roma antiga? Por que não foi destruída? Roma não foi destruída, está lá até hoje. Ué, então Deus pune só as cidades da planície? E as cidades romanas? Aliás, todo mundo grego romano, né, que era uma promiscuidade bem exagerada. Por que Deus não destruiu a Grécia e Roma, então, mandando fogo do céu? Outra pergunta: o profeta Ezequiel, ele compara Israel e Judá com Sodoma e Gomorra. Ó, Israel e Judá. Ele usa de metáfora, chamando uma de Sodoma e a outra de Gomorra. Agora, do que Ezequiel está tratando ali quando ele chama Israel e Judá de Sodoma e Gomorra? É de homossexualidade, pessoal? O que o profeta Ezequiel está combatendo ali no seu livro? Ah, porque a tua cidade, a tua irmã Sodoma, é tão homossexual quanto ti. Tem isso na Bíblia, pessoal? Ou será que o profeta Ezequiel não tinha o Espírito Santo para entender a Bíblia, como os evangélicos têm hoje? O pessoal da cruzada anti-gay não homofóbica. Não, pessoal, ele compara Israel e Judá com Sodoma e Gomorra por causa de alguns pontos, como a soberba, a fartura de pão e a avareza. Principalmente a avareza, que não alimentava o necessitado. O que é a avareza? É falta de hospitalidade. É que nem eu falei para vocês aqui, ó. Abraão foi hospitaleiro. Ele ofereceu pão e água para aqueles homens peregrinos, estrangeiros. Sodoma não. Então, quando o profeta Ezequiel vai comparar Israel e Judá com Sodoma e Gomorra, ele fala a mesma coisa. Porque pela tua fartura de pão não alimentaste o pobre, o estrangeiro, o peregrino, a viúva, etc. A mesma coisa. Tem alguma coisa a ver com homossexualidade, pessoal? Inclusive tem aquele garotinho lá, o Chaveirinho, né, que fala que alimentar os pobres é a artimanha de Satanás. Olha o que o profeta Ezequiel está lidando aqui, pessoal. Avareza. Fartura de pão e não alimentar o próximo. É isso que o profeta Ezequiel está lidando. Avareza. Vocês estão entendendo? Tem alguma coisa minimamente a ver com homossexualidade, pessoal? Você daí? Não, pessoal, não tem. Deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu possa citar aqui. Por fim, só um último ponto. Ló, que era o sobrinho de Abraão, ele morava lá. Ló era homossexual também? Será que essas pessoas que têm essa mente que só pensam naquilo, né, como dizia a dona Bela, será que elas pensam então que Ló era homossexual? Porque Ló morava lá com suas filhas, com a sua esposa, que virou uma estátua de sal. Era todo mundo gay na cidade, pessoal? Porque segundo o texto, aqueles homens não conseguiram achar nem 10 justos na cidade, nem 10. Tá? Não tinha. Então quer dizer que toda a população, 90%, digamos assim, mais de 90%, né, acho que 99%, dependendo do número da cidade, era todo mundo gay. Então o que Ló estava fazendo morando numa cidade de gays? Porque se a cidade, vamos supor que tinha lá na época, sei lá, 5 mil habitantes, uma cidade pequena. Se não tinha nem 10 justos,
Quer dizer que 99% da cidade estava nesse grupo aqui, ó, dos injustos. Porque na mente dos evangélicos eram gays. Então quer dizer que 99% da cidade eram gays? Vamos supor que fosse uma cidade de 5 mil pessoas. Quer dizer que 4.990 pessoas eram gays? Só salvava Ló? Então o que Ló estava fazendo morando numa cidade cheia de gays? Onde toda a população era gay. Vocês acham que é possível isso? Vocês acham que é possível ver uma sociedade onde 99% das pessoas são gays? Porque segundo o texto da Bíblia, acabamos de ler, eles não acharam nem 10 justos na cidade. Então era todo mundo gay? Não, pessoal, isso aí já está virando uma doença já. Na verdade eram pessoas más, criminosos, assassinos, pessoas ruins e avarentas. Isso que expressa esse termo racha. Não homossexualidade. Tá bom? Então acho que deu para entender aí, pessoal. Perdoe quando não ando muito bem, às vezes eu fico com falta de ar. Obrigado aí por ter assistido. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Para ajudar a aumentar o alcance. Espero que tenha entendido bem. Paz a todos.